Olá, pessoal! Boa tarde! Tudo bem por aí? Espero que sim, que você esteja bem. Aqui está tudo bem e nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia. Muito bem! Vamos continuar o módulo 14, né? Nós já começamos esse módulo semana passada. O título desse módulo é Quem nos leva nos lugares? Nós falamos então, né, como nós nos deslocamos, que vocês, crianças sempre precisam de um adulto para estar junto com vocês. Falamos sobre a pessoa que leva você para a escola. Também falamos sobre a faixa de pedestres. Vimos algumas placas de trânsito. Vimos que nas escolas do Japão, as crianças vão sozinhas para a escola, né? Então, as crianças vão sozinhas. E falamos também que existem muitas diferenças, né? Entre os países, entre o Japão e entre o Brasil, né? Então, talvez lá isso seja possível e aqui não é? Então, nós conversamos um pouquinho sobre isso. E hoje nós vamos abrir o nosso livro na página 84. Essa página aqui, pessoal. Página 84. Lá nas letrinhas vermelhas, vamos ler juntos? Os trabalhadores nos meios de transporte. Como vimos, os meios de transporte são importantes para ir de um lugar a outro. Você já pensou que existem pessoas trabalhando para fazer tudo funcionar? Estamos falando dos profissionais dos meios de transporte. Eles dirigem e conduzem os veículos. Observe as imagens. Então, nós temos aí as imagens, né? Elas estão divididas em 5 imagens. Nós temos aqui no primeiro cantinho, vamos ver aqui, que é esse homem de óculos dirigindo. Ele é um motorista de ônibus, muito bem. Abaixo dele, nós temos essa moça, ela está com um radinho aqui na mão. Ela é a maquinista. Ela está aí direcionando o trem nos trilhos. Tá vendo que pela janela dá para ver os trilhos, né? Então ela está direcionando. Eu acredito que seja o trem ou o metrô, né? Mas eu acho que é um trem, pelo jeito. Trem ou metrô, né? Que anda aí pelos trilhos. Nós temos também, lá em cima no cantinho, o timoneiro. O timoneiro que conduz barcos, né? Navios. E por fim, aqui embaixo, nós temos um motorista de van escolar. Como vocês já viram. Eu esqueci, tem aqui no meio também, que é uma pilota de avião. Pilota porque é uma mulher, né? Se fosse um homem, seria piloto. Uma pilota de avião. Então, nós vemos aí, né, os meios de transporte sendo conduzidos, dirigidos por pessoas. Essas pessoas nós chamamos de profissionais dos meios de transporte. Todos os profissionais têm a responsabilidade de respeitar as leis de trânsito e cuidar dos veículos, dos passageiros e ou da carga transportada. Mas, além disso, devem pensar também na segurança dos pedestres e dos outros motoristas. Então, pessoal, percebam, né, a responsabilidade desses profissionais. Eles têm que pensar na segurança de todos, das pessoas que estão ali, né, naquele ônibus, naquele trem, naquele avião, naquele navio.
né, das pessoas que estão na van, e além de pensar na segurança dos passageiros, eles têm que também pensar na segurança dos pedestres, né, das pessoas ali que estão ao redor, né, tem que pensar em tudo aquilo que está ao redor deles, em tudo aquilo que está acontecendo ao redor deles, né, para evitar acidentes. Então, é uma grande responsabilidade. E até mesmo os meios de transporte que transportam cargas também é uma grande responsabilidade, né? Levar a carga até o seu destino de forma que a carga chegue bem, né? Não quebre, não estrague. Então, também é uma grande responsabilidade. Aí, pessoal, na próxima página, ligue os meios de transporte aos profissionais que os conduzem. Então, aqui, né, de acordo com o que você viu na página anterior, você vai ligar o meio de transporte até o profissional que está conduzindo esse meio de transporte. Então, você tem de um lado o navio, o trem, o avião e o ônibus. Do outro lado, o maquinista, a pilota, motorista e o timoneiro. Então, você vai ligá-los, né? Ligar os meios de transporte aos profissionais. Esse você vai fazer sozinho porque não está difícil e porque você acabou de ver na página anterior, né? Então, eu vou seguir para a próxima página. Vamos para a página 86. Letrinhas vermelhas, indo e vindo com segurança. Seja a pé, seja em algum veículo, existem certos cuidados que devemos tomar ao irmos de um lugar a outro. Estas são algumas atitudes corretas que todo passageiro deve ter. Então, agora nós vamos ver atitudes corretas que os passageiros, não vamos falar agora de atitudes corretas dos motoristas, tá? E sim dos passageiros. Sim, os passageiros também têm responsabilidades, né? Precisam ter algumas atitudes legais e corretas. Quais são elas? Você vê que tem os pontinhos azuis? Então, vamos ler cada uma. Usar sempre o cinto de segurança. Se for criança, sentar-se sempre no banco de trás. Não fazer bagunça dentro do veículo. Não colocar nenhuma parte do corpo para fora da janela. Não atirar nada pela janela. Ter cuidado ao sair do veículo. Não sair do veículo quando ele estiver em movimento. Então, aí são algumas atitudes corretas que os passageiros precisam ter. Alguma dessas que nós lemos, você não conhecia ou você nunca tinha pensado? Nossa, o cinto de segurança eu sabia, mas eu não sabia que não pode fazer bagunça dentro do veículo. Eu não sabia que não pode colocar nenhuma parte do corpo para fora da janela. Né? Tem alguma coisa aí que você nunca tinha pensado? Ou não, você já é um passageiro consciente e já cumpre todas essas atitudes. Então, né, aí é para você pensar o que você pode melhorar e se você já cumpre todas essas atitudes, parabéns, é só para você relembrar e continuar assim. Na próxima página, nós vamos falar das atitudes corretas dos pedestres. Então, vamos lá. Os pedestres são as pessoas que estão andando ali pela rua, né? Junto com os veículos, ao redor dos veículos. Então, vamos ver aqui nos pontinhos azuis. Atravessar a rua sempre na faixa de pedestres. Observar o semáforo de pedestres. Atravessar somente quando o semáforo estiver verde para eles. Ficar atento aos sons de buzinas. E andar sempre na calçada. Pessoal,
Não adianta só olhar, né, o semáforo de pedestre e atravessar de qualquer jeito, né? Tem que atravessar somente quando estiver verde, muito bem. E ficar atento, então, né? Não é ficar andando na rua como se estivesse no mundo da lua, né? Pensando em qualquer outra coisa. Não, nós temos que andar nas ruas, principalmente aí, né, pelo centro, ruas mais movimentadas, com muita atenção. Sempre na calçada, né? Cuidado ao atravessar, olhar sempre dos dois lados, né? Mesmo que seja uma direção só para carro, às vezes tem bicicleta que vem em outra direção, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Então você tem aí uma ilustração, você tem aí a imagem de uma rua, tem um cadeirante atravessando na faixa de pedestre e tem também uma mamãe com uma filhinha. Eles estão ali vendo que pode atravessar, né, pelo semáforo. Você vê que o semáforo de veículos está vermelho, dá para ver a luz piscando. E aí, pedestres e motoristas tendo atitudes corretas. Você vê que os veículos estão para trás da faixa de pedestres. O veículo nunca pode parar em cima da faixa de pedestre. Como que o pedestre vai passar por ela, não é? Aí, pessoal, nós temos aqui embaixo uma outra imagem, está dizendo o seguinte: observe a ilustração, contorne as atitudes corretas dos pedestres e marque um X na errada. Então, você vai observar essa ilustração aqui de baixo e você vai contornar as atitudes corretas. Aquilo que está certo, contorna. São as atitudes dos pedestres, tá bom? Então, você não vai contornar o veículo. Os veículos estão no lugar certo, mas ele quer as atitudes dos pedestres. E tem uma atitude que está errada. Então, eu não vou falar, eu vou deixar para você encontrar, tá? A atitude que está errada, você vai fazer um X. E a atitude correta, você contorna, tá? Vamos para a página 88. Página 88, agora é com você. Número 1. Desembaralhe as letras e descubra o nome de um aparelho muito útil para nossa segurança nas ruas. Então, você tem aí as letras O, S, F, O, R, E, A, M. Você tem que desembaralhar essas letras. Eu vou dar uma dica. É uma palavra que começa com S. Começa com S, é um aparelho muito útil para a segurança de todos nas ruas. Começa com S e termina com O. Tá bom? Vou deixar então a dica aí para você tentar pensar que palavrinha que é essa. E na número 2, alguns cuidados no caminho de casa para a escola são importantes para a segurança de todos. Observe alguns deles. Então, nós temos aqui, pessoal, 4 imagens. São 4 exemplos de cuidados, né, no caminho de casa para a escola e que são importantes para a segurança. Então, você vai ler as frases e vai escrever no quadrinho o número da imagem que corresponde a cada frase. Vamos ler a primeira frase. Todos devem usar cinto de segurança. Crianças menores devem sentar-se no banco traseiro. E aí, qual imagem representa essa frase? A imagem número 3, muito bem. Então, você vai escrever o número 3 no primeiro quadradinho. Próxima frase. No transporte escolar, todos devem permanecer sentados e usar o cinto de segurança. Número 4, parabéns. Próxima frase.
os pedestres devem sempre andar nas calçadas. E aí? É a frase número 2. Muito bem. E a última frase? Antes de atravessar a rua, o pedestre deve olhar os dois lados. Deve atravessar na faixa onde há um semáforo. Número 1. Muito bem. Então, a ordem dos números ficou 3, 4, 2, 1. Confere aí se você colocou nessa ordem. Aqui no cantinho nós temos uma dica. Meus primeiros passos nas ruas e no trânsito. Gilson Yoshioka, isso? Yoshioka e Miriam Chinali Cortez, 2018. O trânsito faz parte da vida dos moradores de muitas cidades. Este livro apresenta as atitudes que devemos tomar quando utilizamos meios de transporte, como carro, ônibus, trem ou metrô. Muito legal, pessoal. Então, é uma dica de leitura aí de um livro. Se você tiver interesse, você pode pesquisar e procurar esse livro. E a página 89, vamos testar. Escolha a alternativa que apresenta apenas trabalhadores do transporte. Então, nós temos 4 alternativas. Só uma está correta, que todos os trabalhadores são trabalhadores do transporte. Vamos ver a letra A. Maquinista, motorista de ônibus e médico. Letra B. Piloto, jornaleiro e timoneiro. C. Motorista de van escolar, piloto e professor. D. Piloto, maquinista e motorista de ônibus. Então, vê aí qual alternativa tem todos os trabalhadores do transporte e você vai fazer um X na letrinha. E aí, pessoal, nesse módulo, nós falamos que geralmente as crianças vão acompanhadas para a escola e para os demais lugares. Pode ser apenas por algum adulto ou também por um profissional do meio de transporte. Os meios de transporte são conduzidos por profissionais especializados. Os profissionais dos meios de transporte têm a responsabilidade de respeitar as leis de trânsito e cuidar do veículo e do que é transportado, passageiros ou a carga. E os sinais de trânsito organizam os veículos e os pedestres nas ruas. Vimos também que os pedestres devem ter certos cuidados, como sempre atravessar a rua na faixa de pedestre, observar o semáforo, andar na calçada, entre outros. E dentro dos veículos, alguns cuidados também são necessários e importantes, como não colocar nenhuma parte do corpo para fora dele, e não atirar objetos de dentro do veículo para fora dele. Isso também é muito importante, né? Nunca jogar nada pela janela. E aí, pessoal, nós finalizamos as páginas para conectar. Nós vamos deixar para a próxima semana, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, nas atividades, em relação a esse assunto, vocês podem me chamar pela Agenda Edu. Pela Agenda Edu. Combinado? Então, nós nos vemos na próxima aula. Boas atividades aí para vocês. E um beijo grandão. Tchau, tchau.